Olá, meus irmãos do Grupo Espírita Iluminação Crística. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse bate-papo nosso aqui a respeito das coisas do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então dar início com a nossa prece, fechando os olhos, mantendo a serenidade, elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, instalando a sua imagem em nossa tela mental e dizendo a Ele: Jesus amado, Mestre de luz, aqui estamos, Senhor, para conversar sobre as coisas do Teu Evangelho. Abençoa-nos, Senhor, no propósito maior do esclarecimento, da internalização dos conhecimentos que Tu nos deixaste, e principalmente na sua vivência. Auxilia-nos, Senhor, a colocar em prática tudo aquilo que Tu nos ensinaste, para que tenhamos então a condição de viver segundo os Teus mandamentos, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Rogando, Senhor, por misericórdia, a Tua presença, te pedimos que fique conosco agora e para todo o transcorrer da nossa eternidade. Que o amor, a compaixão e a paz possam envolver a todos os seres do universo. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos, então hoje temos aqui como temática um assunto de extrema importância para o desenvolvimento espiritual, para o desenvolvimento como um todo do ser que aqui se encontra encarnado. Vamos falar hoje sobre as bem-aventuranças, né? Bem-aventuranças essas que, segundo Mahatma, é de tanta importância que ele diz que se todos os livros sagrados se perderem e que apenas então somente o Sermão da Montanha permanecer, que nada está perdido. Tal o alcance, tal a profundidade, tal a importância desse sermão que Jesus proferiu. E as bem-aventuranças são a espinha dorsal desse discurso do Sermão da Montanha. Jesus vem trazer a todos nós, através destas bem-aventuranças, caminhos para que possamos seguir, para que possamos superar as nossas dificuldades nessa caminhada terrena. Eu diria que assemelha-se muito ao manual de instruções que nós recebemos dos equipamentos que adquirimos, né? E aí no manual de instruções a gente encontra a melhor maneira, segundo quem fabricou aquele equipamento, de tê-lo, estendendo a sua durabilidade e fazendo com que ele funcione de uma forma mais adequada possível, dando sobre essas normas, essas regras, quando aplicadas, uma condição de durabilidade e também de eficácia no seu funcionamento. Se o homem, né, consegue desenvolver esse manual, consegue desenvolver essas informações para que as pessoas possam fazer de forma correta a utilização do seu equipamento, imagine Deus, né? Nós sabemos que já trazemos impresso no Espírito todas as suas leis, mas não satisfeito com todas essas informações, Deus nos envia
Jesus, para que ele possa, encarnado, passar essas informações com mais profundidade, com mais clareza, trazendo esclarecimentos para que a gente tenha condições de entender o grande propósito que nos trouxe até este planeta e as formas que a gente tem para poder evoluir, para poder buscar, né, desenvolver, para poder buscar se melhorar nessa trajetória que aqui a gente está fazendo, né? Então, com certeza é um índice seguro para que a gente possa seguir. Ele abre o seu discurso dizendo que bem-aventurados são os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus, né? E aí já tem uma certa confusão de tradução, em que a maioria das traduções traz o pobre de espírito, né? E Humberto Holden, no seu livro Sermão da Montanha, ele deixa claro que não havia possibilidade, por todas as pesquisas que ele desenvolveu, de Jesus ter dito pobres de espírito, mas sim pobres pelo Espírito. Porque pobre de espírito a gente conhece, né? Aí é muito comum as pessoas depreciarem a outras pessoas e dizer, mas isso aí é um pobre de espírito. Ou seja, é uma pessoa de mal com a vida, uma pessoa que não entendeu a mensagem, que não consegue viver de uma forma melhor, né? Então, com certeza, nós estamos em busca, e Jesus nos recomenda a vivência da prática da pobreza pelo Espírito. E a pobreza pelo Espírito nos remete, né, ao trabalho da prática da humildade. A humildade que é tão necessária para o nosso desenvolvimento. A humildade que é tão necessária para que a gente possa perceber-se dentro deste contexto evolutivo em que nos encontramos, né? Porque sem humildade a gente vai navegar pelo orgulho. E o que é o orgulho? Que é o contraponto da humildade. O orgulho, ou o orgulhoso, é aquele que demonstra conhecer mais do que na realidade conhece. Ele se acha maior e melhor do que todas as outras pessoas. Ele se julga muito superior a todos aqueles com quem ele convive. Ele é uma pessoa especial, diferenciada. Ele é quase que um Deus. Ele, aliás, por diversas vezes, e isso acontece muito em algumas profissões, né, ele acaba se achando superior a Deus, né, acreditando mesmo que está só no universo, ou melhor, hoje em dia a gente sabe que são os universos, né? Não é mais nem o universo, que ele acha que está só nos universos, toda essa imensidão, e Deus criou tudo isso apenas, então, somente para ele, né? O orgulhoso realmente ele tem uma dificuldade imensa em entender esses mecanismos evolutivos que Deus nos propõe, né? Porque não consegue enxergar além daquilo que ele crê ser a sua realidade, daquilo que ele crê ser a verdade, que é a sua verdade, né? Ao contrário dele, nós encontramos o humilde, né? E a humildade, ela sofre algumas distorções por pessoas que não conhecem ou não percebem o significado real da palavra humildade, né? Que está distante
da pobreza, não significa pobreza, porque nós encontramos ricos, humildes e pobres orgulhosos, né? Então, o fato de ter ou deixar de ter uma certa condição econômica não significa que a pessoa tem ou deixa de ter humildade. É bem verdade que a riqueza traz, de certa forma, a facilidade para que a pessoa exaspere o seu ego. E à medida em que ela exaspera o seu ego, ela acaba fazendo com que o orgulho se sobressaia, né? É muito comum as pessoas que têm uma condição econômica superior serem orgulhosas, né? Assim como existem também pessoas que são pobres, né? Até vivem na miséria e que são orgulhosas. A gente sabe que esse processo todo ele advém de reencarnações passadas, né? Nós estamos aqui no mundo de provas e expiações buscando refazer a nossa trajetória, né? Reiniciar aquilo que a gente deixou incompleto no nosso passado reencarnatório. E aí nós vamos entender que o espírito já traz uma bagagem de conhecimento, de vivência, e essa vivência, esse conhecimento é muito forte, muito intenso. Então, não é em vão que a gente repete muitos processos pelos quais a gente passou e que não deu certo. Por quê? Porque eles ainda estão muito latentes na nossa mente, ainda estão muito latentes na nossa consciência evolutiva. E aí a gente, né, com dificuldade de entender, de perceber, de absorver esse novo processo para o qual aqui nos encontramos, acabamos muitas vezes repetindo os erros de antigamente, né? Então a gente incorre, mesmo que tendo solicitado ou sendo imposto como uma necessidade a pobreza, a gente ainda se porta como se tivéssemos na riqueza, na opulência, e agimos com aquele orgulho que tínhamos no passado. Mas repare que a maioria já vem nessa condição de pobreza, a maioria, porque não existe nada de absoluto, não podemos dizer que todos estão passando pelo mesmo processo, né? Somos individualidades, cada um tem a sua necessidade. Então, de repente, a gente encontra pessoas que estão na pobreza até para poder se lapidar, poder deixar esse orgulho ao largo. Mas mesmo assim ainda tem dificuldades, né? Quem faz trabalho de rua tem bem essa noção, conhece bem, né? Quem distribui alimentos, essas coisas, sopa, mingau e outros produtos que se distribuem na rua para moradores de rua, estado de rua. E a gente vê muita gente que é ainda orgulhosa, apesar da dificuldade pela qual está passando, né? Então, não existe uma definição através da condição socioeconômica. A definição é pela maneira da pessoa ser, pela maneira da pessoa agir, né? Então, a humildade, ela é algo a ser conquistado pelo ser. E repare que bem-aventurados os pobres pelo Espírito abre, né, é a primeira das bem-aventuranças, né? É como se fosse uma verdadeira escada ascensional, em que o primeiro degrau é fundamental para que a gente possa acessar aos outros degraus. Não há como pular, não há como você ir para uma outra condição sem que você tenha esta primeira, que é a questão da humildade. Você precisa exercer a humildade para poder adquirir outros atributos, porque os atributos posteriores, as outras bem-aventuranças, só poderão ser concretizadas à medida em que a gente passou pela primeira, fez o aprendizado e consegue continuar. Por quê?
Porque a humildade implica em muitos aspectos da nossa existência, né? Sócrates maravilhosamente deixou claro isso quando ele diz que agora sei que nada sei. Né? Quer dizer, ele conseguiu descobrir que ele não sabia praticamente de nada. Né? Mas para ele saber que não tinha esse conhecimento, ele precisou conhecer muita coisa para poder ter uma visão um pouco menos turva, uma visão um pouco mais clara da grandiosidade da vida espiritual, da grandiosidade de Deus. Né? Então a gente precisa ir clareando os nossos pensamentos, tentando buscar entender, né, as coisas sob uma ótica diferente. É o que acontece, que é muito comum com nós espíritas, né, que vamos, com o passar do tempo, refinando aqueles conhecimentos que a gente adquiriu. A gente vai vivenciando determinadas situações que vão nos trazendo clareza para as coisas que a gente viu. Né? É aquela história do livro que, quando você relê, você começa a enxergar coisas que você não enxergava na primeira leitura. Né? Isso é muito importante, porque a gente vai ampliando esse horizonte, esse conhecimento. A gente vai entendendo de uma forma mais clara a proposta informativa que aquela mensagem nos traz. À medida que a gente lê, relê, principalmente se a gente tiver um espaço de tempo entre a primeira e as outras leituras. Aí a gente vai ter facilidade para poder entender aquilo, aquela proposta, né, que a espiritualidade está nos trazendo, que a espiritualidade está buscando mostrar para a gente. Né? Como diz nosso irmão André Luiz, na Agenda Cristã, né, na psicografia de Chico, André Luiz trouxe no capítulo número 1 da Agenda Cristã. O capítulo chama-se Imperativos Cristãos. Ele faz aqui uma comparação com os questionamentos que ele vai colocando. Né? Então, ele propõe o quê? Aprende humildemente. Olha, a humildade necessária para aprender. Porque só aprende aquele que já percebeu que não conhece tudo. A importância, né, de você ter este entendimento. Então, se eu tenho esta consciência de que eu não sei tudo, né, eu começo a perceber a necessidade do aprendizado. Sócrates foi questionado por um dos seus discípulos, né, porque quando ele teve no oráculo de Delfo, né, foi dito a ele que ele era o homem mais inteligente, mais sábio daquela região ali. Né? E aí o discípulo dele chegou até ele e disse: Sócrates, dizem que no oráculo você recebeu a informação de que você é o homem mais sábio, né, dessa região. E aí Sócrates disse: é verdade, realmente eu sou o mais sábio dessa região. E aí o discípulo achou estranho, né? Porque seria uma forma de exercer o orgulho você achar que você é melhor. Né? Mas vejam o complemento humilde que Sócrates fez. Ele disse: é verdade, eu sou o mais sábio daqui dentre esses outros homens, porque eu já descobri que eu tenho um conhecimento muito limitado e eles ainda não. Então a sabedoria advém, né, de eu saber que eu não sei. Né? Interessante, muito interessante. E é um exercício fantástico de humildade, porque verdadeiramente só quem detém todo o conhecimento, só quem detém toda a visão, toda a percepção do mundo e da vida é Deus. Deus é quem sabe
tudo e de tudo, né? Fora Deus, todos os espíritos têm sempre o que aprender. Que diremos nós, que aqui estamos num plano de provas e expiações, ainda num patamar muito baixo com relação ao processo da evolução. Ainda estamos no mundo de provas e expiações que está passando para a regeneração e ainda não completou todo este processo de transição. Ele ainda está a caminho, ainda estamos passando aí pelos Covids da vida, né? Que está tentando nos mostrar um aprendizado diferente, que está tentando nos mostrar a necessidade de transformação que todos nós temos em vários níveis, né? Então a gente vê que estamos ainda passando por muitas dificuldades e que o aprendizado ainda está muito lento. A verdade é que, infelizmente, o homem ainda trabalha em prol de ter, em detrimento de ser, né? E aí acontece o que está acontecendo no momento atual, em que as pessoas demonstram, aqueles que têm o poder, aqueles que podem decidir, muitos deles se aproveitam desta oportunidade na qual estão vivenciando essa encarnação, né, aqui na condição de autoridade, para poder se locupletar, para poder furar fila, para poder desviar dinheiro, para poder subtrair, né, coisas materiais que poderiam ser úteis para a manutenção da vida das pessoas, né? Então a gente vê com muito pesar que a nossa humanidade ainda está num passo muito lento de transformação, né? Que ela ainda não entendeu as mensagens que estão sendo colocadas através dos bons amigos espirituais e que poderiam fazer com que a gente amenizasse as nossas dificuldades. Um momento como esse é o chamado para que a gente possa exercer aqueles conceitos máximos que Jesus nos deixou: fraternidade, solidariedade, caridade, amor ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, aproveitar, enfim, as oportunidades de crescimento. Mas quão difícil é para as pessoas entenderem essa situação, quão difícil é para as pessoas entenderem o que verdadeiramente somos, porque nos falta autoconhecimento, nos falta a humildade de entender que nós estamos aqui fazendo um trabalho de reestruturação da nossa conduta, principalmente no que tange a questão moral, né? Então a gente precisa ainda passar pela dor para que a dor nos remeta ao caminho do amor. O caminho do amor, que é a única via possível de nos levar até Jesus, né? E através dele chegar ao Pai como ele propôs, né? Então a dor, ela nos coloca de volta no trilho, mas ela não é o caminho que vai nos levar à evolução. O caminho que vai nos levar à evolução é um só, o do amor. Então a gente precisa entender através desses sinais, através dessas situações que estamos vivendo no nosso dia a dia, de dor e dificuldade, que esta é uma oportunidade, que esta é uma chance renovada da gente colocar em prática, né, a nossa humildade também, né? Porque quando a gente se reconhece pequeno perante as situações, nós estamos sendo humildes. Quando a gente busca aprendizado, a gente reconhece que ainda somos ignorantes em diversos aspectos, por diversas coisas, e que precisamos modificar essa nossa conduta. Quando Jesus nos propõe a pobreza pelo Espírito, ele está efetivamente nos recomendando a prática do desapego, né? Então ele está falando para a gente o seguinte: olhe,
isso aqui tudo, né, você não vai levar nada daqui. Você vai seguir esta caminhada, mas você não vai ter, né, nada junto com você. Aliás, quando você chegou aqui, você não trouxe nada. E você, quando for embora, também não vai trazer nada. Né? Até eu costumo transmitir mensagens, né? E eu outro dia desse me deparei com uma mensagem fantástica do Osho, né? E ele tem uma fala muito, mas muito interessante e que é assim bem ligada a esse processo que a gente vive, né? Deixa eu reproduzi-la aqui para vocês, né? Osho diz o seguinte, que o maior medo da humanidade é abrir a cortina do conhecimento e descobrir que tudo o que acreditava nunca existiu, né? Porque a matéria, né, é uma grande ilusão. É a Maya, né, que o povo hindu chama, né, a ilusão. Então, essa ilusão que as pessoas vivem muito apegadas. É lógico que a matéria, ela está aí para que a gente possa usufruir. Tem coisas que são necessárias à nossa existência aqui neste planeta, mas ela não deveria ser motivo de apego. Ela não deveria ser motivo da gente se destruir em função dela ou prejudicar, seja quem for, né? Então, quem faz isso? Quem faz isso é o orgulhoso, porque ele está apegado a bens e valores materiais. Aquele que é pobre pelo espírito, que está em busca da verdadeira riqueza, que é a espiritual, né? É aquele que já se desapegou, é aquele que já deixou ao largo, né, essa visão materialista do ter em detrimento de ser. Ele sabe que ele precisa ser um ser melhor, ser um ser que busca a evolução, ser um ser que está entendendo a necessidade transformadora de que ele está aqui apenas vivenciando uma experiência na matéria, mas que ele não é matéria, que ele é um ser espiritual e que ele está aqui justamente para provar esse conhecimento, para provar no dia a dia que ele já compreende a sua real situação de ser imortal, de ser um espírito fadado à evolução, segundo as palavras que Jesus nos deixou, né? Ele nos disse que do seu rebanho, daquele que o Pai lhe concedeu, ninguém se perderia, né? E todos iriam ao Pai, antes passariam por ele, porque ele é a verdade, o caminho e a vida. Ele e o Pai são um, né? Assim como nós também seremos um, né? Então, essa humildade que Jesus nos propõe trabalhar é a consciência dos valores reais da vida, que são os valores do espírito, que não são os valores da matéria, pelo qual as pessoas se desgastam, pelo qual as pessoas se deixam levar por essa grande ilusão e que não leva elas a caminho algum, né? A não ser o caminho da dor, da dificuldade, o caminho da falta de amorosidade, o caminho da falta de caridade, o caminho da insegurança. Porque se vivemos hoje do jeito que a gente vive, com as dificuldades que a gente vive, isso é apenas uma consequência das nossas atitudes, daquilo que a gente semeou enquanto aqui estamos, né? Então a gente precisa se dar conta desse primeiro degrau. E olha, ele é a base, é a estrutura, né? Eu diria que ele é como o primeiro ano da faculdade, né? É onde você vai ter uma ideia geral para poder então adentrar nas coisas mais de forma mais detalhadas, né? De forma mais objetivas. Você tem que passar pelo primeiro ano para fazer a base. E a base
da prática, da vivência, daquilo que Jesus nos ensinou, é a bem-aventurança primeira. Bem-aventurados pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Né? Mas na segunda bem-aventurança, Jesus nos diz que bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Né? Tem muita gente que acha que o simples fato de chorar já vai resolver o seu problema. Né? E, como diz o dito popular, quem não chora não mama. Né? Até porque é uma característica da criança, do ser, quando ele vem, né, com seus instintos, né? Quando ele está com fome, ele chora, que é a maneira de chamar atenção para ele obter aquilo que ele quer. Mas será que esta bem-aventurança a gente traduz dessa forma? Né? Será que tudo que a gente quer, a gente chora, a gente clama a Deus e a gente obtém? Né? Será que a coisa funciona assim? Né? Tem até uma história bem interessante de um ser que se encontrou com Deus. Né? E aí ele estava conversando com Deus e Deus disse a ele que há uma diferença, né, no tempo espiritual e no tempo da matéria. Né? As coisas não são iguais. Né? Aí Deus falou para ele que, por exemplo, um segundo para a gente aqui, né, equivaleria a um século. Né? Aí ele ficou prestando atenção e pensou e falou: então, senhor, quer dizer que $1 aqui na Terra equivaleria aí a $1 milhão aí no plano espiritual? Aí Deus falou: a proporção é a mesma, meu filho. Aí ele virou-se para Deus e falou: o senhor poderia me emprestar $1? Ele falou: é claro, meu filho, aguarde um segundo. Então, não é pelo fato da gente querer, da gente chorar, da gente se lamentar, que nós vamos ter aquilo que a gente acha que é o mais adequado. Né? Porque a nossa consciência ainda não está clara com relação às nossas verdadeiras necessidades. Né? A gente tem o hábito, em nossa grande maioria, por falta de humildade, né, de achar que as coisas que nos acometem são coisas danosas, né, são coisas ruins, negativas, porque não estão suprindo aquilo que a gente acha ser o necessário. O choro a que Jesus se reporta nesta circunstância é o choro daquele que já adquiriu a humildade, né? Olha a humildade entrando aí no contexto. Já adquiriu a humildade e já percebe, né, que aquela situação é necessária para a sua evolução, né? Que aquela situação que ele está vivendo faz parte de um contexto maior que vai fazer com que ele possa evoluir. Porque é exatamente a necessidade que ele trouxe, né, para poder evoluir. Ou seja, aquilo que ele está passando, que ele acha hoje que é uma dificuldade, é na realidade a lição que não foi aprendida no passado e que está sendo aprendida naquele momento através de mecanismos, né, que a vida impõe para que a gente possa superar as nossas dificuldades, compreendendo, né, que a misericórdia divina está na realidade nos dando oportunidade de evoluir, ou nos dando a oportunidade de refletir sobre aquilo que nós estamos vivenciando. Né? Ter a humildade de conversar com Deus, com os bons espíritos amigos e perguntar a eles, né,
não reclamar, mas questionar o entendimento do porquê eu estou passando por determinadas situações. O que está me levando a viver alguma coisa que eu não estou achando muito legal, que eu não estou achando justo. Então, à medida em que eu vou compreendendo isso, à medida em que eu vou tendo a humildade de entender que existe um fundamento, que existe uma razão justa, que existe algo importante por trás desta situação que não está sendo tão agradável e que essa situação, essa importância vai me ajudar a caminhar, a progredir, a evoluir mais. Então, à medida que eu entendo isso, eu estou sendo humilde porque estou percebendo que existe muito mais do que aquilo que eu posso enxergar. E aí eu vou ser consolado nas minhas dificuldades, eu vou ser amparado, eu vou ter o meu espírito protetor me intuindo para que eu possa reajustar a minha rota, o meu caminho, para que eu possa ter paciência, para que eu possa superar as minhas dificuldades de forma mais paciente e tranquila, sabendo que logo mais adiante eu vou superar essas dificuldades e continuar com mais tranquilidade a minha jornada, né? Eu vou ter paz para poder acreditar que tudo passa. As coisas boas, as coisas ruins, tudo na vida passa, exceto Deus, né? Que é o permanente, que é aquele que realmente tem uma importância maior. Mas os demais, as coisas todas vão se encaminhando para um melhor termo, para uma melhor situação, para uma melhor condição na nossa existência. Então, seremos consolados, sim, no nosso choro, desde que a gente entenda o motivo das nossas dificuldades, né? E continua Jesus falando que bem-aventurados são os mansos ou pacíficos, né? Porque eles herdarão a terra. E essa terra que ele propõe como herança é uma terra que está no porvir, né? Que é essa terra regenerada, essa terra que já passou do estágio de provas e expiações e foi para regeneração, porque lá o bem irá prevalecer, diferente do que ocorre aqui hoje, em que o mal ainda prevalece. Então nós estaremos lá preparados para conviver com amorosidade, preparados para viver em paz. Então, por isso é importante que estes, os mansos, né, estejam presentes. É por isso que a gente precisa começar daqui, desse momento, a praticar essa mansuetude, a praticar esse equilíbrio, a não entrar na baixa da vibração, a fazer como recomenda o nosso querido Divaldo Pereira Franco, agir ao invés de reagir, porque quem reage se reduz ao nível do agressor, né? Abaixa-se a esse nível. Já quem age tem consciência de que aquele que está agredindo é, na realidade, um doente. Na realidade, é uma pessoa desequilibrada. Na realidade, é uma pessoa frustrada. Na realidade, é uma pessoa que está de mal com ela mesma. E aí, por isso, está tentando agredir ao seu semelhante, né? Então, não merece a nossa atenção porque a gente não está na faixa vibratória dela. A gente está numa faixa um pouco melhor. E aí nós vamos, ao invés de reagir, vamos agir fazendo uma prece, pedindo por nós e por ele, para que ele possa também encontrar o seu caminho, para que ele possa também ter paz na sua vida, assim como nós estamos tendo, né? Então é muito importante que a gente passe a vivenciar no nosso dia a dia essa mansuetude, essa paz que é tão necessária para a nossa caminhada, né? Jesus diz também que bem-aventurados são os que têm
fome e sede de justiça, porque serão saciados. E aqui é muito importante a gente ressaltar que essa fome e sede de justiça é uma fome e sede da justiça divina, é diferente da vingança. Né? É muito importante a gente ter essa ideia, essa noção, porque muita gente confunde a questão da prática da sede e da fome da justiça como a vingança, né? Porque alguém cometeu algo contra mim ou contra alguém que eu gosto, alguém familiar, aí eu quero que essa pessoa seja punida. Eu fico acompanhando este processo que se desenvolve contra ela até que ela receba a punição. Né? Na realidade, o que a gente precisa estar pensando com clareza é de que a justiça divina é infalível. Ela nos alcançará mais cedo ou mais tarde e sempre de forma educativa. Ela não vai fazer com que a gente, né, passe pelas agruras aí da caminhada. Ela vai nos propor, vai nos ofertar a possibilidade de, através do bem, através do amor e da caridade, reparar, né, aquilo que a gente fez de errado. Né? Vejamos aí o grande exemplo de Paulo de Tarso, né? Que era Saulo, que não conhecia, né, a Jesus, que não tinha a visão clara de quem era Jesus. Né? E aí ele sai perseguindo os cristãos, né? E sai matando os cristãos, achando que está colocando em prática a lei de Moisés, defendendo, né, os ensinos de Moisés, e vai em busca de caçar os cristãos, né, até que ele encontra Estevão, né, na casa do caminho. Estevão vai para a casa do caminho, toma contato com as escrituras, com o Novo Testamento. Ele percebe que ele já conhecia aquilo. E aí se torna um dos maiores pregadores da casa do caminho. E isso faz com que Saulo de Tarso, à época, e depois de convertido que virou Paulo, Saulo o persiga, ao ponto dele ir fazer um debate com ele na casa do caminho. Só que Estevão, que estava com o conhecimento, com o embasamento da mensagem do Cristo, derrota nesse embate verbal que travou com Saulo. E Saulo, dominado pelo orgulho, né, passa a persegui-lo até que ele consegue prendê-lo, levá-lo ao julgamento para que ele fosse apedrejado. E aquilo para ele era uma grande vitória. Imagine tirar um dos maiores oradores defensores do Cristo, que ele perseguia, de certa forma, porque perseguia aqueles que o seguiam. Então ele vai em busca desse esforço, só que tem um detalhe: Saulo amava Abigail. Né? Abigail era a irmã de Estevão, mas haviam se separado, não tinham contato. E Saulo pretendia se casar com Abigail. Convida ela a ir participar daquele processo do apedrejamento, porque aquilo, de certa forma, fazia com que ele se enobrecesse perante aos seus pares. Era uma vitória muito grande que ele estava tendo, né, nessa caça aos cristãos. E ela tentou evitar estar lá presente, mas acabou indo, acertar dela aí no final para ela não participar desse processo. Com a surpresa dela, chega lá e se deparar com seu irmão Estevão, né, que pede que ela se case. Diz, né, quando a figura de Jesus aparece a ele nos momentos finais, após o apedrejamento, né, e Estevão diz a Jesus, né, para perdoar, para não condenar Saulo.
porque ele estava na direção errada, mas que quando ele conhecesse a Jesus, ele seria um grande divulgador do cristianismo. E aí é o que acaba acontecendo, sendo que Estevão se torna um mentor espiritual de Paulo. Olha que transformação maravilhosa, né? Saulo, que era muito orgulhoso, então passa, depois do encontro com Cristo, a ter uma postura diferente. E aí ele vai em busca, né, do conhecimento, do amparo e da divulgação do Evangelho de Jesus. E ele era uma figura muito importante, e foi uma figura extremamente importante na divulgação do cristianismo, né? E aí ele foi em busca da justiça verdadeira, né? Imagine se Estevão fosse um espírito vingativo, né? Fosse em busca da justiça dos homens, que não raro quer o desforço, não quer a justiça, né? Quer a vingança, né? Porque justiça realmente é aquela que oportuniza o agressor a se recuperar. É lógico que ele vai passar por dificuldades, isso não tem como, né? O próprio Paulo vê isso. Ele passa a ser perseguido tanto pelos cristãos que não aceitavam ele porque desconfiavam da postura dele, como dos seus pares, seus familiares, né, que também, né, o rejeitavam chamando de louco, porque de repente de caçador de cristão para um apoiador do Cristo foi uma mudança muito radical, né? Então a justiça divina se operou de que forma? Dando oportunidade de ele refazer os caminhos dele superar suas dificuldades, dele fazer a sua reforma íntima, dele buscar o seu autoconhecimento e através dele passar a difundir, a divulgar a mensagem da Boa Nova que Jesus nos trouxe, né? Então essa é a forma com que a justiça divina opera. E aquele que busca essa justiça é aquele que se põe, né, se expõe, né, que se entrega para cumprir a sua missão, sabendo, né, que há sempre um preço a ser resgatado em função dos erros cometidos no passado, né? Então, todo esse que busca essa justiça vai conseguir saciar esse desejo. Diz Jesus que bem-aventurados são os puros de coração, porque verão a Deus. Esse Deus que habita dentro de nós, né? Então, à medida que a humildade se estabeleceu, a gente vai limpando o nosso coração, porque a gente vai aprendendo, a gente vai buscando o conhecimento libertador, né? Que vai fazendo com que a gente vá vislumbrando, vá percebendo a espiritualidade, vá contextualizando essa situação, essa vivência, esse momento que estamos passando, né? E vai entendendo que estamos todos, por mais que não percebamos, sendo amparados pela misericórdia divina, pelos bons amigos espirituais que nos circundam, né? Então a gente vai percebendo esse apoio, esse amparo, a gente vai percebendo essa pureza que o nosso coração traz, né? Porque nós fomos criados por Deus, nós somos oriundos de Deus e a Ele voltaremos, né? Estamos fazendo esse processo de aprendizado para nos qualificarmos e chegar até Ele. E quanto mais a gente vai purificando os nossos sentimentos, vai purificando o nosso coração, que é o símbolo do amor, né? Então a gente vai percebendo com maior profundidade, com maior clareza, essa presença de Deus que habita em cada um de nós, né? Mas para isso precisamos fazer o dever de casa de trabalhar nossa humildade, de trabalhar essa questão tão profunda de transformação, para que a gente possa também ser bem-aventurado como pacificador, que já está no estágio de transmitir a mensagem da paz para aqueles que convivem conosco, como o nosso próprio Divaldo.
como Mahatma Gandhi, como Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, como Bezerra de Menezes e tantos outros nobres irmãos, Chico, né, que estiveram entre nós e muitos que ainda se encontram, né, entre nós e que mostram essa mensagem de paz, porque já internalizaram essa consciência, né, do valor verdadeiro, do amor de Deus, de Jesus e dos bons amigos espirituais. Então, quando a gente percebe esse valor, a gente tem como obrigação, né, de levar a paz aos corações que ainda não perceberam, que ainda não despertaram para o amor e para a luz. Então, a gente tem que levar no nosso caminho um modelo de paz, para que a gente possa também usufruir dessa paz. Porque tudo aquilo que a gente planta, tudo aquilo que a gente lança, a gente acaba usufruindo e recebendo de volta, né? Então, quem deseja paz, com certeza terá a presença da paz na sua existência. Então, a gente vai levando essa missão, né, no nosso caminhar. Ainda diz Jesus, né, que bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Né? É lógico que se trata aqui da justiça divina. Né? O próprio Jesus é o maior exemplo que nós temos, né? Que veio trazer a boa nova e que foi crucificado, porque veio cumprir aquilo que Deus pediu para que ele trouxesse até nós, o esclarecimento do que é verdadeiro, que é o reino dos céus, o esclarecimento da misericórdia, do amor infinito de Deus por todos nós, que se fez presente através da sua atuação, através do seu amor, através do seu carinho por cada um de nós, né? Então, esse é um resumo, né, muito resumido mesmo, muito sintetizado das bem-aventuranças. É necessário que a gente vá em busca de ampliar esse horizonte no conhecimento, que a gente vá em busca de ampliar o horizonte da convivência com os espíritos mais elevados, que só se dá através da nossa transformação. E a nossa transformação, meus irmãos, só ocorre através da prática do autoconhecimento. A meditação é uma ótima ferramenta para que a gente possa ir conhecendo-nos verdadeiramente quem somos. E assim abraçar a proposta que a doutrina espírita nos traz de nos esclarecer quem somos, de onde viemos e para onde iremos. Com certeza, nenhum de nós permanecerá aqui, porque nós não somos aqui, né, e não ficaremos aqui. Estamos apenas fazendo um estágio avançado neste planeta de provas e expiações. O tempo que aqui permaneceremos depende muito da internalização daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro, da nossa transformação. E quando a gente se transforma, a gente passa imediatamente a viver melhor, porque o nosso entendimento também acaba sendo maior. E quanto mais a gente entende, mais a gente percebe, mais fácil fica de entendermos as dificuldades do nosso caminhar. Bom, espero que a gente possa ter colaborado com vocês aí para que vocês possam ampliar um pouco mais o horizonte desse conhecimento tão importante que são as bem-aventuranças que estão dentro do Sermão da Montanha, a peça mais importante dentro do contexto daquilo que Jesus nos pregou. Então, que a gente possa elevar novamente os nossos pensamentos a Jesus, ao Pai de misericórdia, agradecendo a oportunidade desta existência
que é mais um capítulo da grande novela que chamamos vida. A nossa vida é composta de diversas existências, que já tivemos e que ainda teremos com certeza. Que possamos contar sempre com o apoio dos amigos espirituais, do nosso anjo guardião, para colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou, através das bem-aventuranças, das suas parábolas, de todos os seus atos que ele vivenciou entre nós. Que a misericórdia divina possa nos abraçar cada vez mais, com maior intensidade, para que tenhamos, como nos propôs Jesus, fé e bom ânimo na superação das dificuldades. Que assim seja. Muita paz, meus irmãos.